Hello guys, good morning, good afternoon. Não sei em que período vocês estão assistindo isso. Nós então estamos começando a nossa primeira aula online, né? Com material aqui digital. Pessoal, depois de muito pensar, eu pensei, por que ao invés de eu passar uma matéria nova, eu não ir passando agora nessas 2 semanas uma revisão, uma review para as nossas provas. E também porque teve muita gente que faltam algumas matérias importantes que vão cair na prova. Então, eu pensei, é melhor eu garantir que esses meus alunos tirem uma nota boa, certo? Então, eu não sei se todos vão ver essa aula, mas quem vê vai estar mais do que preparado para a prova. Ok? Que o meu intuito é trabalhar nessa aula aqui comparativo, superlativo e present continuous no review. Review, ok? Review, revisão. View é visão. E re é um prefixo que a gente põe para falar que a gente está fazendo algo de novo, né? Então, redobrar, rever, review, revisão, ok? É isso aí. Bom, gente, vamos começar então falando sobre os comparativos, né? Bom, tem 2 graus no inglês, né? Que a gente tem o comparative e o superlative. Super, lembra que sempre super é um acima do outro, por isso a gente tem o Superman, porque os homens estão aqui. E o Superman está aqui, porque ele é super, tá bom? E agora vamos ver dos graus comparativos, amigas e amigas. Então, bom, falando antes da gente ver o comparativo, vamos relembrar os adjetivos. Bom, gente, adjetivo, para quem não lembra, é uma característica de alguém, ou seja, uma qualidade negativa ou positiva. Por que a gente está vendo esses adjetivos? É muito importante que vocês saibam alguns adjetivos em inglês para conseguir, né, caracterizar alguém, tá bom? Então, eles dão característica para alguém. E os adjetivos em inglês, eles não vão variar, independentemente de gênero e de quantidade, tá bom? Então, o que eu ia usar para menino, eu vou usar igual para menina, eu vou usar igual para meninas e igual para meninos, tá? Vai ser tudo igual, ok? Então, é ótimo pra gente que a gente aprende uma vez e já usa, tá bom? Bom, vamos começar com o comparativo. Vamos começar o primeiro, que é o comparativo de superioridade. Comparativo de superioridade. Gente, superioridade, eu estou falando que algo é melhor, então ele é mais daquilo, tá? Mesmo que sendo uma característica negativa, como rude, ou até uma característica que a gente tende a pensar que é de inferioridade como baixo ou fraco. Se eu falar que ele é mais baixo, eu estou colocando ele em superioridade no quesito de ser baixo, e se eu falar mais fraco, que dá entender inferioridade, eu estou colocando ele em superioridade no sentido de ser fraco. Tá claro isso? Ok? No de superioridade, o que eu vou usar? Eu vou usar um more, que é mais, plus o meu adjective, que é o meu adjetivo, plus o than. O than, que é o nosso do que, tá? Gente, ele é do que? Than, do que? Falem comigo. Than, que é o nosso do que. Fiquei no vácuo, né, aqui, mas eu acho que você deve ter repetido comigo. Amém. Bom, então vai ficar mais adjetivo do que. É muito simples, tá? Então, more plus adjective plus than. Então, o more, o adjective e o than é essencial para nossa frase de superioridade, para nossa comparação, certo? Por exemplo, eu posso usar I am more intelligent than my brother. Eu sou mais inteligente do que o meu irmão. Agora, no de superioridade, o que acontece? Isso é no de superioridade, tá bom, gente? Se eu for usar superioridade, se for uma palavra com 2 sílabas ou menos, é uma palavra curta no inglês. Então, eu posso adicionar o ER, tá bom? ER no fim da palavra. Como, por exemplo, se eu trocasse o intelligent por smart, que é inteligente também, ia ficar I am smarter than my brother. Eu sou mais inteligente do que o meu irmão. Eu só adicionei o ER no final da palavra, tá? Mas, se for uma palavra que é muito curta e termina com uma vogal e uma consoante, eu vou ter que dobrar a consoante, tá certo? Presta atenção nessa regrinha. Como, por exemplo, big. Big é grande. Big. Tá? Então, my brother is bigger than me. Isso eu dobrei a consoante e adicionei o R. Tá? Para essa regra de vogal e consoante, tem algumas exceções, tá bom? Como new. New é novo, tá? Isso é um adjetivo, tá? Novo.
New York, Nova York, né? New é um adjetivo. Agora, se eu for falar mais novo, newer, e eu não tenho que dobrar a consoante, tá bom? Tem algumas exceções, então é só pesquisando pra gente ver, mas no geral a gente tem que dobrar a consoante, tá bom? Também para palavras que eu for, vou adicionar o ER, mas elas já terminam em E, eu não preciso adicionar outro E, como por exemplo, I am nicer than my brother, eu sou mais legal do que o meu irmão, I'm nicer, eu não preciso falar nicer, eu não preciso adicionar um E, eu continuo com o E que eu já tenho e só adiciono um R. Tá bom? Para usar o comparativo de inferioridade, a gente vai usar o less. Less é menos, tá? Less plus adjective plus than, que é o do que? De novo, than. Lembrando claramente, TH no than. E é esse TH que parece um D. Não me venha falar than. É than, tá? E o som do do N, forte no final, than. Não faz than. Se você falar assim, isso é um palavrão. Na realidade, é um palavrão mais ou menos. Significaria droga ou caramba, tá bom? Então, nunca querer dizer isso quando a gente tá comparando alguém. A gente não quer que a pessoa pense que a gente não tem ali o domínio da língua, tá bom? Então, less plus adjective plus than. Então, menos adjetivo do que, tá? My brother is less smart than me. Meu irmão é menos inteligente do que eu. Tá bom? Bom, agora vamos pro de igualdade, equidade, tá bom? O de igualdade e equidade, falei pra vocês, pra gente tentar falar us do que o as. Porque as em inglês pode significar bunda, numa maneira vulgar ali, tá? Então não é tão legal a gente usar esse as forte, porque se acabar puxando o S, pode parecer que a gente tá falando bunda, tá bom? Então, as, adjective, as. O primeiro as ou us é tão, o segundo quanto, tá bom? Então a gente vai colocar um us ou um as, né? Depende da pronúncia que a gente for usar. Um aqui, adjetivo aqui e o outro aqui, pra ficar tão, adjetivo, quanto, tá? Então, my brother is as smart as me. Meu irmão é tão inteligente quanto eu. Será, gente? Tá bom? Então é isso, comparativo finalizado. Vamos pro próximo, então. Agora, já falamos sobre o nosso comparativo, e vamos para o nosso superlative, que é o nosso superlativo, tá? Superlativo, falando de novo, super, ele está em outra categoria das outras, então eu não estou comparando ele com as outras, eu estou colocando ele acima, tá bom? Ou muito acima, ou muito embaixo, tá? Eu posso falar que ela é a menina mais insuportável que eu já conheci. E isso eu não tô querendo colocar ela, eu não tô comparando com as outras meninas que eu já conheci. Não tô falando que ela é mais insuportável que a fulana. Eu tô falando que ela é a mais insuportável, tá? Ó, desabafei aqui, né? Bom, gente, o nosso superlativo seria o que a gente põe aqui, no português a gente tem o costume de colocar o mais alto, a mais legal. Agora, se a gente fala assim, ele é mais alto do que ele, aí a gente estaria fazendo uma comparação. Agora eu falo, ele é o mais alto. Aí, estou falando o superlativo dele, tá? Então, eu estou colocando ele acima dos outros nessa característica. Esse seria o nosso superlativo, tá bom? Agora, o superlativo em inglês, o que eu vou falar? Quando eu for falar e for uma palavra longa, eu vou colocar assim, the most intelligent student. O aluno mais inteligente, que é o seu caso que está assistindo essa videoaula. Aluno mais inteligente é você, tá bom? Então, the most intelligent student, tá bom? O estudante mais inteligente, tá bom? Agora, se for uma palavra curta, eu vou adicionar EST, tá bom? Então, se eu fosse falar smart em vez do intelligent, smartest, the smartest student, EST no final. Mesma coisa com best, que é um dos superlativos que a gente mais conhece. Best friends forever. Então, ela é a minha melhor amiga. Best friends forever. Ela é a melhor amiga que eu tenho, tá? Best, EST, ok? É um dos mais famosos que a gente lembra. Então, eu poderia colocar the best student, o melhor aluno, o melhor estudante. Você,
tá bom? Então, the best student. Bom, tem algumas palavras que elas podem terminar em Y, como pretty, bonita. Agora, quando eu for colocar ela no superlativo, essa é a menina mais bonita que eu já vi, the prettiest. Eu vou trocar o Y pelo um I e depois adicionar o EST, tá bom? The prettiest girl I ever seen. E agora a gente tem uma parecida ali com o comparativo de superioridade. No comparativo de superioridade, quando terminava em E, eu não precisava adicionar um outro E. Mesma coisa com nice, vamos usar a mesma que a gente usou na outra. Nice, the nicest person, a pessoa mais legal, the nicest. Não precisei adicionar um E, ficou só com o E que já tinha, adicionei só o ST. Bom, gente, é isso, boa aula, né, rapidinha, pra vocês verem como, ó, é rápido. Agora vamos falar de present continuous. Bom, gente, o present continuous é o nosso... O que a gente pode comparar ele aqui no português? Com o nosso gerúndio. O nosso gerúndio é como? Ando, endo, indo. Termina assim, né? O que acontece? Igual eu tô te ligando. Atende. Eu tô te ligando. Quando eu falo que eu estou te ligando, eu estou fazendo isso no momento. E eu provavelmente vou continuar te ligando. Então, não é como se eu te ligasse agora e daqui, pronto, acabou, parei de ligar. Não, é uma coisa que tende a acontecer, tende a continuar acontecendo. E esse é o present continuous. Present continuous, presente contínuo. Então, é do presente e tem uma continuidade. Tá vendo? Ó, tudo se interliga, tá bom? Então, present continuous vai ser esse tempo verbal que a gente vai usar. O present continuous é o tempo verbal um dos mais fáceis que tem. Por que acontece? Pra gente usar o present continuous, a gente precisa do verbo to be, porque o verbo to be é o quê? Isso, o verbo do ser ou estar. Então, se é um present continuous, é algo que está acontecendo no momento, eu vou obrigatoriamente usar o verbo to be, tá bom? Então, a gente vai usar o verbo to be e a gente vai usar o verbo no particípio, tá bom? Particípio, a gente vai usar o radical do verbo, mais o ing. O ing no português, ele é similar ao ando, endo e indo, mas a gente vai usar o mesmo para todos, tá bom? O radical do verbo, alguém lembra o que é radical do verbo? Radical do verbo é aquela parte que não muda quando você vai conjugando ele, tá bom? Por exemplo, hear, ele riu, ele rirá. Tudo isso, o que não mudou em todas as versões, o R e o I. O ri não mudou. Ou correr, eu corri, ele correu, não mudou ali o cor, né? Não mudou ele, ok? Então, tá claro isso? Esse é o radical do verbo. Só que no inglês, o radical do verbo é ele inteiro, que é uma maravilha, porque você não tem que ficar se preocupando em tirar partes do verbo ali pra conjugar, tá bom? Então, o present continuous vai pegar o verbo principal, não o verbo to be. O verbo principal, tá? Não o verbo to be, e vai adicionar o ing, ok? Então, I'm blushing seria eu estou corando, por isso a gente passa o blush pra ficar vermelho aqui. I'm blushing seria eu estou corando, eu estou ficando vermelha, tá bom? I'm blushing, eu estou ficando vermelha. I am blushing ou I'm blushing. Pode ser I am ou I'm blushing. Também lembrando vocês que muitas vezes esse G, vocês percebem que o G é mudo. I'm blushing, mudo. A gente pode ver muito esse G ser substituído por um apóstrofe, porque eu não vou estar usando o som dele, né? O apóstrofe, ele simboliza isso. Eu vou colocar isso na prova do apóstrofe, hein? Então é bom você decorar. O apóstrofe simboliza que tem ali uma letra e eu só não estou falando o som dela. Então eu deixei ela muda, tá bom? Deixei essa letra muda. Por exemplo, o G no in, tá bom? E ele pode ser substituído por um apóstrofe ou até sem um apóstrofe, escrever só até o IN. Isso geralmente em músicas, tá bom? Em uma linguagem bem mais informal. Mas é isso, present continuous. The best holiday ever. O melhor feriado possível. The best Christmas ever. O melhor Natal possível. É isso, gente. Kisses. See you later.